Oi pessoal, esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer sobre o tema da estrutura de constituintes. A gente vai começar falando da sequência linear dos termos. Quando a gente está lá no começo do curso de letras e a gente começa a discutir a hipótese da gramática internalizada, é muito comum a gente ver nos textos dos alunos a afirmação de que todo falante de língua portuguesa reconhece que trabalho ou não é uma formação possível na nossa língua. Mas acho que a questão aqui é um pouco mais complexa. Em termos de justaposição desses termos, a gente vai ver, sim, em diversas sentenças, a formação que coloca lado a lado o substantivo trabalho e o artigo definido masculino. Mas a questão é que eles estarem justapostos lado a lado não faz deles um constituinte, uma expressão com significado. Então, o que a gente tem que olhar é justamente como que a gente pode diferenciar uma mera justaposição da formação de um constituinte. Então, peguem, por exemplo, uma sentença como sem trabalho, o dia custa a passar. A gente tem, sim, a justaposição do substantivo trabalho com o artigo definido o, mas isso não faz deles um constituinte. Então, a gente tem uma intuição de segmentação dessa sentença que envolve, primeiro, sem trabalho e depois o dia custa a passar. Então, uma evidência de que existiria uma gramática internalizada é o fato de que os falantes conseguem reconhecer certos grupos de termos como pertencentes a determinada estrutura e conseguem colocar esses grupos de termos dentro das sentenças de maneiras diversas. Para aprofundar um pouco essa discussão da sequência linear, eu vou trazer para vocês alguns exemplos que são do Mário Perini, que ele apresenta num livro chamado Princípios de Linguística Descritiva. Pegue, por exemplo, uma sentença como a casa da Sandrinha é verde. A gente tem dentro dessa sentença, que inclusive estaria inserida, num discurso maior, uma sequência linear que envolve Sandrinha é verde. Mas quando a gente interpreta a sentença como um todo, a gente sabe que a predicação ser verde está se aplicando à casa e não à Sandrinha, certo? A imagem que a gente constrói quando a gente ouve essa sentença é a de uma casa que é verde e não de uma pessoa que é verde. Então, em princípio, a gente podia dizer, bom, a gente não faz esse recorte da sequência linear dos termos simplesmente porque eu sei que ser verde é uma propriedade que não se aplica a pessoas. Então, o contexto que, nesse caso, envolve um ser inanimado, uma casa, vai me dizer, olha, ignore a interpretação dessa sequência linear como Sandrinha ser verde, porque a gente está falando de itens inanimados. Mas veja bem, o contexto não é o suficiente para você descartar essa interpretação da predicação ser verde ao termo que vem logo anteriormente a ele. Porque eu podia ter outra sentença em que o contexto não favorece os itens inanimados e ainda assim eu vou conseguir distinguir a quem essa predicação se aplica. Um caso disso é na sentença a namorada da Sandrinha é chata. Agora a gente tem uma predicação que se aplica a seres animados, pessoas, e a gente tem dois seres animados nessa sequência que são candidatos a receberem essa predicação. A gente sabe que a predicação de ser chata vai se aplicar à namorada e não à Sandrinha, apesar de haver uma adjacência entre Sandrinha e ser chata. Então, o que está por trás aqui é basicamente você imaginar um contexto em que duas pessoas estão conversando e uma delas profere essa sentença. Será que a outra vai estar analisando item após item e simplesmente combinando linearmente os itens conforme ela vai escutando no decorrer da conversa? Se fosse esse o caso, a gente teria que explicar por que a interpretação mais saliente para essa sentença é eu considerar que quem é chata na história é a namorada e não a Sandrinha, porque em termos de percepção linear, eu tô ouvindo Sandrinha muito próxima a essa predicação de ser chata. Então, eu sei que eu não posso recortar Sandrinha chata nessa sentença, porque essa sequência não constitui um grupo coeso de informação. O que eu tenho como grupo coeso nessa sentença é a namorada da Sandrinha e o é chata. Então, quando eu for interpretar essa predicação, eu vou ter que aplicar esse é chata
diretamente ao que for o núcleo desse constituinte sujeito. E essa minha capacidade de interpretação que faz eu ignorar a possibilidade de que Sandrinha seja chata é por conta da estrutura hierárquica dos constituintes. Para a gente assegurar que a interpretação dessa sentença vai ser aquilo que a gente espera de novo, de que a namorada é a chata e não a Sandrinha, eu preciso levar em consideração certas propriedades da combinação desses termos na sintaxe. E eu vou fazer isso me baseando no fato de que quando a gente processa uma frase, a gente vai atribuindo significado a certas sequências de palavras e não a outras. Então, num grupo de palavras que compõem uma sentença, vai ter sequências de palavras que não têm interpretação parcial e simplesmente formam pedaços desconectos. Então, esse seria o caso de, por exemplo, sei lá, namorada de. Eu nem sequer consigo levar a cabo a interpretação dessa expressão, porque eu vou ficar querendo saber quem é o outro argumento dessa relação, quem é a outra pessoa, né, que namora. Além disso, a gente também tem algumas sequências que até têm significado isoladamente, mas não é esse o significado que essas sequências carregam para dentro dessa sentença. Então, esse é o caso de Sandrinha é chata e Sandrinha é verde. Por mais que eu consiga tirar desse contexto e em outro contexto, dar uma interpretação para essa sequência de palavras, nessa sentença especificamente, essa sequência de palavras não é um grupo coeso de significado. Agora, eu também tenho grupos que são coesos e são interpretáveis e contribuem para o significado daquela sentença. Então, nesse caso, eu tenho um grupo que é o grupo da predicação, é chata, e eu tenho o grupo do sujeito, a namorada de Sandrinha. Esses grupos coesos que contribuem para o significado da sentença global são os grupos que a gente chama de constituintes. Eles têm uma interpretação própria, que é a interpretação que contribui para o significado da sentença. E para dar conta do fato de que a gente consegue interpretar essas sentenças sem maiores problemas, a gente tem que levar em consideração que a interpretação não é linear. Porque se fosse linear, eu teria que ter ao menos como possibilidade de interpretação que Sandrinha fosse verde ou que Sandrinha fosse chato. E isso não ocorre. Então, a gente precisa dizer que a gente interpreta reconhecendo esses grupos coesos, esses grupos que carregam significado para o significado global da sentença. Esses grupos coesos, que são os constituintes, eles vão se combinando também de maneira a formar grupos ainda mais complexos. Mesmo que eu tivesse um predicado mais complexo do que esse que é ser chata, eu ainda teria relações internas dentro desse predicado para computar, sem que, por exemplo, eu viesse a ter uma interpretação errônea. Pegue, por exemplo, uma sentença como a namorada da Sandrinha é a professora do filho do meu vizinho. Eu consigo tranquilamente estabelecer quem é o aluno dessa pessoa, porque eu consigo respeitar também a hierarquia de constituintes dentro do predicado. Então, a gente vai estar sempre falando de como esses bloquinhos se compõem. E aí reside a relevância da estrutura de constituintes. Eu consigo demonstrar, a partir da ordem de composição desses bloquinhos de significado, como que se dão as relações de argumentação e predicação que são responsáveis pela nossa interpretação das sentenças. E daí o esforço da análise sintática é basicamente definir para certa sentença ou oração o que constitui um grupo coeso, então o que é um constituinte e o que não constitui um grupo coeso. E a partir disso, conseguir determinar como que os termos menores se combinam. Então, para fazer sintaxe, a gente precisa olhar para essa organização interna da sentença, que vai partir de itens lexicais, mas vai combinar eles em grupos cada vez maiores hierarquicamente, para daí no fim chegar a uma compreensão como que se deu a combinatória desses termos. Só para deixar aqui um exemplo, eu vou colocar uma árvore bem simplificada sobre o que seria a estrutura de constituintes de a namorada da Sandrinha é chata. A partir dessa representação, eu consigo perceber que a predicação é chata não é exatamente vizinha de Sandrinha, tá? Na estrutura sintática, no modo como eu interpreto a combinação desses constituintes, a predicação vai estar se ligando com um sintagma nominal bastante complexo e lá dentro desse sintagma nominal que eu vou ter o termo Sandrinha bem guardadinho dentro das caixinhas. Tchau, pessoal!